Oi pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? A gente vai dar prosseguimento para os nossos estudos sobre hereditariedade, tá? A gente viu até agora, quem está acompanhando, quem está fazendo as atividades, que hereditariedade ou herança genética são aquelas características, né, que nós recebemos dos nossos pais, tá? São características físicas, comportamentais, que são passadas do pai e da mãe para os seus descendentes, ou seja, para os seus filhos, tá? A gente pode trazer isso para a questão da espécie humana, como para qualquer outra espécie da face da Terra, tá certo? Nós vimos, por exemplo, que existem características semelhantes entre pais e filhos, e outras nem tanto, tá? Então a gente vai começar a entender como que essas características são transmitidas, né? Aí nós vimos que quem começou esse estudo, quem começou a se interessar por isso, né, foi um monge chamado Gregor Mendel, né, que lá, né, em 1700 e alguma coisa, ele começou a fazer cruzamento com ervilhas, tá? Ele fez cruzamento com mais de 30 mil ervilhas, e o diferencial dele, porque não era só ele que estava fazendo isso na época, mas o diferencial dele é que ele começou a quantificar e anotar os resultados, né? Então ele cruzava um tipo de ervilha com outro tipo de ervilha, o que nascia ele ia lá e contava tantas ervilhas amarelas, tantas ervilhas verdes, tantas ervilhas rugosas, tantas ervilhas lisas e assim por diante. Na aula passada, eu até pedi para vocês fazerem um quadro com todas as características que ele observou, né? A cor da semente, a cor da flor, a forma da semente, a altura da planta, né? E por aí vai. São 7 características que você pode conferir lá na página 16 do livro didático, para quem ainda não se atentou, tá? O que a gente vai entender um pouco hoje? A gente vai entender algumas palavras que o livro traz, né, para explicar esses experimentos do Mendel e que talvez vocês não estejam familiarizados ainda. Então, nós vamos falar sobre fecundação cruzada e autofecundação, qual que é a diferença entre um e outro. A gente vai falar sobre gene dominante e gene recessivo, né? E a gente vai falar também um pouquinho dessas gerações e quais os tipos de planta que ele foi cruzando e o que ele observou, tá bom? Então, faz o seguinte, ó, vem comigo agora aqui. Ó, a gente vai observar agora aqui esse experimento aqui dele, né? Isso daqui tá na página 17, tá? Do livro de vocês, tá certo? Então, aqui aparece, por exemplo, né, 2 plantas, no caso de ervilha, ele cruzando, tá certo? A gente vai ver quais foram as características que ele observou nesse caso e quais foram os descendentes que foram surgindo desses cruzamentos, tá? Então, me acompanha aqui um pouquinho, ó. Vamos aqui para o caderno. Vou tirar aqui um pouquinho. E a gente vai começar a falar sobre... aqui, tá? Então, olha só. Hereditariedade, Mendel e as ervilhas, tá? No primeiro momento, o que ele fez? Ele pegou ervilhas que produziam sementes lisas, tá? De linhagens puras, ou seja, não eram linhagens misturadas, eram linhagens que há muitas gerações só nascia aquele pé de planta, só nascia semente lisa. Bom, e ele cruzou essa semente lisa com uma planta que dava semente rugosa, tudo isso de ervilha, tá bom, gente? Tá? Então, aqui a gente vai chamar o seguinte, ó, a gente vai falar que LL eram as plantas, né, que forneciam sementes lisas. Aí ele foi lá e cruzou, tá? Com plantas que forneciam sementes rugosas, que a gente vai chamar de RR, tá certo? Ah, professora, mas por que 2 vezes L e 2 vezes R?
Porque a gente vai imaginar que uma característica vem da mãe e a outra característica vem do pai, tá? Essa característica a gente vai começar a chamar de fator. E mais tarde a gente vai poder dizer que isso são os genes. Então vamos imaginar que um fator vem do pai e um fator vem da mãe. Um fator vem do pai e um fator vem da mãe. Muito bem, a hora que ele cruzou essas duas plantas que davam sementes lisas com sementes rugosas de ervilha, ele chamou essa geração de geração P, ou geração parental, de pais, certo? Muito bem, vamos ver o resultado disso daqui. Bom, se cada um fornece um fator, ou seja, se o pai fornece um fator e a mãe, vamos supor, fornece o outro, vamos imaginar, né, que aqui está o pai da ervilha e aqui está a mãe da ervilha, tá bom? Então, na verdade, o pai, num primeiro momento, ele vai fornecer um L. E a mãe, ela vai fornecer um R. Então, a gente vai falar L, Elão e Rzinho, né? Porque um tá maiúsculo e o outro tá minúsculo. Depois eu vou explicar o porquê disso, que um é maiúsculo e o outro é minúsculo, tá? Então, aqui, quando o pai forneceu um L e a mãe um R, né? Vai nascer uma semente L e R. Vocês concordam? Muito bem. No segundo momento, o pai forneceu esse mesmo L, porém se juntou com o outro R da mãe. Então, vai nascer L, R. Num outro momento, foi esse L aqui que se juntou com esse primeiro R. Novamente, eu tenho L, R. Num outro momento, eu tive o cruzamento desse L com esse R. E eu tive, então, outro L, R. Elão, Rzinho. Vocês podem ver que 100% dos filhos que nasceram foram LR, Elão, Rzinho, tá? Essa geração aqui, ele chamou de geração F1, que é a geração de primeira de filhos, tá? E essa geração F1, ela foi 100% LR. Professora, mas o que é LR? Porque LL eu sei que é lisa, e RR eu sei que é rugosa. E essa LR aqui, o que é? Bom, ele observou que todas que nasceram lisas. E aí ele já começou a prestar atenção numa coisa. Ele falou, meu Deus, mesmo eu cruzando semente lisa com semente rugosa, o que aconteceu? Todas nasceram lisas. Então, muito provavelmente, essa característica lisa, ela é dominante sobre a característica rugosa. E aí, ele chamou a característica rugosa, então, de recessiva. A característica lisa de dominante e a característica rugosa de recessiva. Vamos anotar isso daqui para a gente não esquecer? O L, dominante. E o Rzinho, recessivo. Mas aqui lembrando que o Rzinho, gente, não é Rzinho. Opa, pera só um minutinho. Não domino muito, não. O Rzinho aqui, ó, tá? Ele não é R de recessivo, ele é R de rugoso, tá? É que coincidiu. Tá bom? Bom, ele falou, meu Deus do céu, nasceu tudo liso. Mas como é que será que faz para nascer rugoso? Já sei, vou fazer mais um cruzamento. Aí, o que ele fez? Ele pegou esses filhos aqui, essa geração F1, e cruzou um com o outro. Então, ele pegou uma parte de LR, foi lá e cruzou com os irmãos LR. E falou, agora eu quero ver o que vai dar. Tá? Vocês não reparem na letra não, gente, porque eu tô filmando, escrevendo, tá difícil. Bom, novamente, então. Se o pai doa um L maiúsculo e a mãe doa o outro L maiúsculo, nós vamos ter aqui LL. Vocês concordam? Se o pai doa esse mesmo L maiúsculo, mas a mãe doa um R minúsculo, a gente vai ter aqui LR. Se o pai doa um Rzinho e a mãe doa um L maiúsculo, novamente a gente vai ter LL. Porém, se o pai doa um R minúsculo
e a mãe do outro R minúsculo, a gente vai ter um RR. Gente, desculpa a bagunça, mas eu espero que vocês estejam entendendo. Bom, dessa vez a gente teve, não nasceu tudo igual. Dessa vez a gente teve algumas sementes LL, outras sementes LR, outras sementes LR e algumas poucas RR. O que ele observou? Ele contou. Vamos imaginar que aqui nasceram 100 sementes. De 100 sementes, ele foi lá e contou, 75 sementes nasceram lisas. E 25 sementes nasceram rugosas. Bom, ele falou, uma coisa tá certo, né? A lisa, ela é dominante sobre a rugosa, porque novamente nasceu mais lisa do que rugosa, tá? E ele chegou à conclusão que toda vez que tem o fator ou o GNL, nascem sementes lisas. Quando eu tenho dois fatores RR, só assim que vai nascer semente rugosa, tá? Como essa daqui dá uma maior quantidade do que essa, novamente, então, ele confirmou que a lisa é dominante sobre a rugosa. Então, a lisa é dominante e a rugosa é recessiva. Tá, professor. Deixa eu só completar aqui. Essa geração aqui, tá, que nasceu aqui, ele chamou de geração F2, tá? Porque foi a segunda geração de filhos. Bom, e o que é a questão da autofecundação e a fecundação cruzada? O que é isso? Ora, lá no começo nós vimos que as plantas de ervilhas, como muitas outras, são hermafroditas, tá? Então, se elas são hermafroditas, elas têm tanto a parte masculina quanto a parte feminina dentro delas, tá certo? Ou seja, a própria planta pode se autofecundar. Ela pode juntar o pólen masculino dela com o ovário feminino dela e nascer uma semente. Agora, quando eu cruzo uma planta com outra planta, como foi o caso aqui, ó, da nossa geração parental, ele pegou uma planta que era de semente lisa e cruzou com uma planta que era de semente rugosa, eu tenho o que a gente chama de fecundação cruzada, ou seja, eu cruzei os fatores. Já o que ele fez aqui na geração F1, o que ele fez? Ele pegou os próprios irmãozinhos e cruzou entre eles mesmos, né? Ou seja, ele pegou a própria planta, que tinha masculino e feminino, e cruzou com ela mesma. Aí aqui a gente vai chamar de autofecundação. Então, a geração F1 do Mendel, ela é resultado de autofecundação. A geração parental, ela é resultado de fecundação cruzada, certo? Pessoal, não se assustem muito, tá? Com esse tipo de coisa. Por quê? Porque a gente ainda vai falar bastante sobre isso, tá bom?